Senhor presidente, já fizemos quase todos. Excelente voto do eminente relator, cujas ideias eu nem digo que não concordaria. Eu acho apenas que nós estamos em termos de liminar e devemos nos ater com devido respeito às exigências da teoria da tutela antecipada e que, no caso, me parece que não seria o caso. Pelas razões já expostas, senhor presidente, uma vez não preenchido ambos os requisitos da tutela de urgência, eu, com devido respeito, dou provimento ao recurso para cassar a liminar. Ministro Luiz. Eu vou pedir ao eminente relator para não referendar a sua decisão, uma vez que considero essa liminar satisfativa, não vejo o risco na demora, como já acentuado pelo ministro Lewandowski, uma vez que os documentos estarão devidamente acautelados, inclusive submetidos à fiscalização interna da própria Câmara dos Deputados, e também, senhor presidente, sensibilizada por uma argumentação que foi colocada pela presidência da Câmara dos Deputados, no sentido de que, efetivamente, esses dados estão disponíveis, o relator nos revela que eles estão disponíveis pela internet a partir de abril, pelo menos abril do ano de 2009. No entanto, esses dados, eles, pelo que eu posso verificar aqui, eles não são relativos apenas aos meses posteriores a abril de 2009. Eles vão, no caso, aleatoriamente, aqui eu escolhi um deputado chamado Alfredo Keffer e peguei o resultado das suas cota para o exercício de atividade parlamentar, verba indenizatória SEAP, do mês de fevereiro de 2007. Portanto, esses dados foram inseridos no sistema de transparência por relativos a um longo período. Eles não são apenas posteriores a abril de 2009. E eu verifico que a impetração ela é datada de 25 de agosto de 2009, portanto, posterior ao lançamento dessa base de dados que contém esses dados relativos aos parlamentares. É bem verdade que, ao que tudo indica, os impetrantes não concordam com a forma pela qual é dada publicidade a essas despesas. Eu leio aqui, sem referir valores, apenas os itens que constam com relação a este parlamentar. Combustíveis e lubrificantes. O segundo item, consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. Terceiro, divulgação da atividade parlamentar. Quarto, tipo de despesa, entre aspas, exclusiva do primeiro semestre, verba, aquisição de material do escritório. Quinto item, tipo de despesa, ainda, entre aspas, exclusiva do primeiro semestre, verba, aquisição ou locação de software, serviços postais, assinatura de publicações, TV a cabo ou similar, acesso deve ser internet. E, por último, tipo de despesa ainda exclusiva do primeiro semestre, locomoção, hospedagem e alimentação. O pedido constante da inicial diz o seguinte: seja concedida a liminar determinando seu impetrado que disponibilize a extração de cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória. Ou seja, os impetrantes pretendem que, relativamente a cada uma dessas rubricas, sejam apresentados todos os documentos que terão sido produzidos por cada um dos parlamentares. É grande o número de parlamentares, deve ser grande o número de notas, a casa refere que estão na casa dos milhares, e eu me indago se existe razoabilidade num pedido que não aponta, não indica especificamente o interesse de qual é a investigação que se pretende com relação a qual parlamentar ou qual bancada, porque aqui os dados, no geral e no total, divididos nessas rubricas, eles estão acessíveis
parlamentar por parlamentar, neste caso desde fevereiro de 2007, e consoante parece que é pacífico, esses dados estão disponíveis ao público em geral a partir de abril deste ano. Então, com essas abreviadas razões, naturalmente, ao examinarmos a matéria de fundo, haveremos de investigar melhor, mas eu peço bem ao relator para desprover o agravo. Para prover, ao contrário, para prover. Presidente, me permite um esclarecimento acerca do site da Câmara? Presidente, eu reafirmo que o advogado é indispensável à administração da justiça. E por isso eu estou sempre pronto a ouvir os senhores advogados que a sustentem a favor de forma contrária ao voto que tenha proferido. É só para prestar um esclarecimento, ministra Ellen Grace, com relação ao site da Câmara. Na verdade, se a senhora clicar na rubrica de cada uma dessas, a partir de 2009, é possível ver o nome do fornecedor, o CNPJ, o CPF do fornecedor, a partir de 2009. Mas no período anterior a 2009, não é possível, é só a rubrica, não é possível identificar, então, quem é o fornecedor dos serviços e nem o valor de cada uma daquelas notas. Obrigada.